Iniciamos hoje o Rap Opinião, o Rap das 11h30, todos os dias, 11h30 da noite, um vídeo de opinião aqui pra você, mesmo dia de jogo, 9h30 da noite, é claro. Com muita opinião, polêmica, conteúdos aí que vai falar do futebol, tudo relacionado ao Atlético, como sempre, mas no âmbito mais nacional também. Então sejam muito bem-vindos, vamos falar sobre isso. É um prazer estar com vocês aqui. A gente sabe que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que não dá tanto views, não dá tanta coisa, mas é um conteúdo que você, do outro lado até precisa saber para entender alguns aspectos do nosso futebol e principalmente do nosso galão, até para poder entender o que acontece e por que de muita coisa funciona assim no futebol. E hoje o tema é Juca Kfouri, um total absurdo, e hoje cornetei e vou cornetar pesado. Bom, o Juca Kfouri ontem deu uma declaração sobre a questão de torcer para times no futebol, o que ele pensa sobre isso. Eu quero colocar o áudio aqui para vocês e vou pausando e colocando a minha opinião nos temas e debatendo aí, porque, na minha opinião, ele foi muito infeliz no seu comentário. Mas talvez você não ache, talvez você concorde com ele. Bom, vamos começar então. Eu queria, aliás, dar um pitaco em relação a essa questão do eixo. Sempre é bom. Não é sempre bom. Sempre bom lembrar ao torcedor de fora do eixo o seguinte: com muita frequência, nós somos acusados, né, de termos time de coração. Por uma simples razão: todos nós temos um time de coração. Então, isto permite, né, a quem nos lê, a quem nos ouve, a quem nos vê, imaginar que aquilo que a gente diz é determinado pelo coração. Digamos que fosse. O primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é digamos que fosse. Todo mundo tem um time de coração. São poucos os caras que não tem uma filiação com um time único, alguma coisa assim. Todo mundo tem um time de coração. Só que quando você trabalha num programa que é para o nacional e não para o estadual ou o municipal, você está trabalhando em âmbito nacional, você tem que tirar o bairrismo, o clubismo, a paixão e o amor de lado e comentar futebol. Então é totalmente diferente do que a imprensa do eixo faz. A imprensa do eixo, ela simplesmente pega os times principais. E a gente fala imprensa do eixo, e na verdade ela nem deveria ser chamada assim. Ela tem que ser dividida mesmo entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque quem é do Rio de Janeiro puxa saco só do Rio de Janeiro. Quem é de São Paulo puxa saco só de São Paulo. E isso tem uma clareza, na minha opinião, solar. É com muita evidência que se enxerga isso. E quando o Juca Kfouri fala, e mesmo que isso fosse verdade, ele tá mentindo. No seguinte, não é mentindo, a palavra tá errada, mas ele não está sendo muito honesto, vamos assim dizer, com a sua própria opinião, porque várias vezes comentando sobre o Corinthians ganhando de 1-0, horroroso e tudo mais, era uma puxação de saco, de sardinha pro seu time, que não dava uma explicação mesmo do futebol, do métier que estava acontecendo ali, da verdade que estava rolando ali. Vamos continuar escutando ele. Que não é, mas digamos que fosse. O que o torcedor mineiro, o torcedor gaúcho, pernambucano, baiano, cearense, imagina que eu, corintiano, prefiro quem como campeão brasileiro? O Atlético Mineiro ou o Palmeiras, rival do meu time? Aí chegamos num ponto. Você tem uma preferência pessoal. Você ter uma preferência pessoal não implica em nada você colocar isso. Perdão. Você ter uma preferência pessoal, não há problema nenhum. O problema é quando a sua preferência ela é externada num programa aberto. Rap Show. Cada um tem direito a falar o que pensa, evidente. Mas desde que deixa claro o seu bairrismo, desde que deixa claro que não está sendo ali tratando a coisa com aquela lisura que deve ser tratada, sem conformidades. Eu tô falando aqui porque realmente o futebol de São Paulo é o que eu acompanho, é o que eu conheço. E o maior crítica que todo o Rio, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas, todo o Nordeste, todo o Norte do país, todo o Brasil tem para com o eixo, é que vocês conversam
conversam de assuntos que vocês mal conhecem. E como a porcaria do Ibope faz medição apenas em São Paulo, muitas das vezes, não é uma medição nacional, vocês não conseguem nem entender o impacto que tem. Vocês vão ver os programas à noite, mesmo que Atlético, Grêmio, Bahia, Ceará, Fortaleza, quem seja, fora do espetáculo ali principal da imprensa, dependendo da empresa, se for uma ESPN, vai pegar muito mais São Paulo. Se for um Fox Sport, vai pegar muito mais Rio. O Sport TV, aí sim, pega os dois. Tirando isso, os senhores tratam o resto do Brasil com 2 minutos, com 1 minuto, com 3 minutos. Abrem exceções para Gabigol quando faz sábado, 3 gols para colocar ele lá. E quando o Atlético faz, não tem. Quando é o Ceará, não tem. Quando é o Internacional, não tem. Ou o Atlético Paranaense. Vocês tratam de uma maneira diferente que cria uma desigualdade gigantesca. Vide você ter torcedor do Flamengo no Nordeste. Quantas vezes o Flamengo jogou no Nordeste pra valer? Ficou lá fazendo temporadas, mas nunca. Era o quê? Porque os jogos eram transmitidos lá numa fase boa e pum! Como acontece na zona da Mata Mineira, onde tem muitos torcedores do Flamengo, e por aí vai. Vamos continuar escutando. São Paulo, rival do meu time. Ele acha mesmo que por ser paulista eu prefiro o Palmeiras, campeão brasileiro, ao Atlético, ao Bahia, ao Fortaleza, ao Inter, ao Grêmio, ao Cruzeiro? Ponha-se no meu lugar. Você é atleticano. Você prefere o Cruzeiro, campeão, porque você é mineiro, ao Corinthians? Que está longe de você? Que você não vai encontrar nenhum corintiano para te chatear? É só uma questão de pensar. É óbvio que qualquer torcedor vai torcer, não vai torcer para o seu rival ser campeão, vai torcer para qualquer outro time contra o seu rival. Isso daí é de uma obviedade tremenda. O problema não é esse, Juca, e é isso que vocês do eixo fingem que não enxergam, porque vocês fingem que não enxergam. Essa é a verdade. O problema é a maneira que vocês tratam os times fora da mídia, vocês aí, por exemplo, né, que estão tratando mais São Paulo, essa questão toda, vocês até do posse de bola tratam o Rio, porque vocês têm representante carioca, tem representante paulista, é a forma que vocês daí tratam o futebol extra Rio de Janeiro, São Paulo. Você vai pegar, por exemplo, o Fortaleza, que está numa campanha maravilhosa, vocês não conseguem tratar o futebol do Fortaleza, é uma nota de pé de jornal. Claro que isso tem a ver com a audiência, e a gente tem até que entender por quê, mas essa medição é feita errada. Porque a partir do momento lá atrás que as redes, a Rede Globo, o SBT, começaram a focar em jornais regionalizados, a Record hoje faz a mesma coisa, o Ibope subiu, a galera passou a assistir. Hoje, vocês estão perdendo essa audiência gigantesca que vocês show na internet porque vieram os youtubers dos times. Que aí o cara tem 25 minutos, 30 minutos de análise do time dele. E não uma nota de rodapé no Sport TV ou na Fox Sport ou na ESPN e o Coringão, né? Porque o Corinthians, mesmo muito mal, ele tem tipo 40 minutos de um programa, 30 minutos de um programa, enquanto ele tinha que ser uma nota de rodapé. Ele tinha que ser uma nota de rodapé. Então o problema é que vocês também aí do eixo, e é isso que vocês não entendem, tratam o futebol daqui como se fosse uma pequena mercearia de bairro. Vocês pegam, por exemplo, e cansam de falar do Atlético, cansam de fazer análises do Atlético sem nem vir aqui consultar os colegas, sem nem vir aqui procurar saber o que realmente está acontecendo. Vide Arena MRV, vide Rubens Menin Investimentos. Ah, mas vocês estão achando que o Rubens Menin faz tudo de graça? Ninguém é otário aqui, não. A gente sabe como é que funciona aqui. Aqui atrás das montanhas não tem bobo, não. O problema é que o seguinte, a não ser que esse cara, que eu não acredito, que é o vovô Menin, esteja enganando todos os torcedores atleticanos, que essa diretoria esteja fazendo coisa de forma vilanesca, de uma trairagem profunda, não é isso que está acontecendo. Até porque nós tivemos um evento aqui que vocês nunca citam, que é o Galo Business Day, onde o Atlético pegou e conversou com a sua torcida sobre sua dívida. Claro que ainda falta muita clareza, claro que ainda pode ser muito mais claro, mas já deu o primeiro passo, coisa que ninguém aí do eixo fez. Outro dia eu estava lendo um cara falar, o Flamengo foi o único que saiu, e vai ser um tema de um outro vídeo meu, aqui de opinião, o Flamengo foi o
o único que saiu do limbo financeiro sozinho. Mentira! Mentira, sabe por que saiu? Porque durante 20, 30 anos teve a senhora TV Globo enxotando dinheiro, enxotando o Flamengo nas mídias, nas novelas, o cara jogando lá, show Carioca, show Flamengo e tudo mais, e divulgando isso pro mundo, pro Brasil, e aí você faz torcida no Nordeste, em vez do nordestino torcer pro time dele, torce pra Flamengo. Aqui em Minas também, mineiro, em vez de torcer para os times de Minas, vão torcer para Flamengo. Por quê? Porque a TV pega, a Rádio Nacional, enfim, você tem diversos aspectos da história que param e que comprovam o que eu estou falando. Então, o senhor Juca Kfouri, o grande problema hoje da nossa crítica não é simplesmente contra o eixo. Essa é uma nota de rodapé. Até que alguns programas estão começando a sair disso. Mas ontem, por exemplo, no pós de bola, se mostra um completo e total desconhecimento de por que o Diego Costa trouxeram ele ao Atlético. Esqueceram de falar que o Atlético acabou de se livrar do salário do Tardelli, que era 550 mil. Do Gabriel, que era mais de 220 mil, do Marrone, que com a imagem era mais de 200 mil, do Bueno, que era mais de 280 mil, do Edinho, que era mais de 100 mil. Fora os custos administrativos todos cortados, ignoram sumariamente as entrevistas do Rubens Menin, mesmo que não seja dada a você, seja dada a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, como ele já deu duas esclarecedoras. Mas é sumariamente ignorado, e esse é o ponto. Que vocês têm clube, para finalizar o meu comentário, que vocês têm clube é respeitado, que vocês têm um time que vocês torcem é respeitável, mas a partir do momento que você faz um programa nacional, você pode até gostar de falar mais do seu, puxar um pouquinho mais de sardinha pro seu, mas todos os outros têm que ser tratados com forma de estudo, não é sentar e fazer o programa e seja o que Deus quiser. Peraí, contratou o Diego Costa como? Atleta aí no Cruzeiro, mas o que tá acontecendo? Deixa eu ligar pros colegas em Minas, aconteceu, contratou na loucura? Não, a imprensa aqui é bairrista, a imprensa aqui é isso. Foi. Em certos aspectos mesmo, não é mentira, não. Só que o seguinte, podia dar uma ligada pelo menos para conferir informação e falar, não tá me cheirando bem. Fala, conversei com colegas, é assim, mas não tô crendo. Ou seja, apurar mais a informação. Nem da Arena MRV, o pessoal sabe. Outro dia um rapaz, um senhor na verdade, falou que a Arena MRV está sendo construída com dinheiro de investidores. Ou seja, querendo passar para o Brasil que o Atlético a Arena está sendo construída com dinheiro de terceiros e que o Atlético está com quase que um aluguel, que o Atlético está fazendo uma loucura, enquanto o dinheiro praticamente já está todo quitado do Atlético, nada de graça. O terreno da construção teve um aspecto aí de valorização nos terrenos em volta, que para quem era dono foi muito bom, era um terreno onde jamais poderiam se construir um empreendimento se não fosse um empreendimento para milhares de pessoas, porque se fosse um empreendimento só, jamais sairia do papel, porque ali tinha mata, tinha isso, respeitando todos os protocolos, portanto que encareceu a obra pra caramba, ganhando, pagou o nome do estádio, peraí, mas ele não vai ter benefício não, pagando o nome do estádio não, ou seja, é muita conversa de mimimi pra pouca história. Esse é o meu ponto, André Rap Show aqui sempre às 11h30 falando pra você, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau e ó, estamos juntos, fui!